professor Valdinei. A entrevista vai começar agora para o blog Pensando Direita. Já aviso desde já que ela será gravada e servirá para a gente conhecer um pouco mais do reitor constitucionalmente indicado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, por meio de lista tríplice. Queria já começar, professor, com a seguinte pergunta. Quem é Valdinei Veloso Gouveia? Boa noite. Valdinei Veloso Gouveia é um matuto do interior da Paraíba, que foi estudante de escolas públicas, o ensino básico diurno, o ensino secundário noturno, que ingressou na Universidade Federal da Paraíba em 1985 para cursar psicologia, que concluiu. Ingressou em 2011 para fazer o curso de Direito no Unip e concluiu. Fez especialização na Universidade de Brasília, mestrado na Universidade de Brasília, doutorado na Universidade Complutense de Madrid. Esteve como professor visitante na Universidade de Vitória, em Wellington, na Nova Zelândia, como professor visitante na Universidade de Vitória, no Canadá. É um professor titular por concurso, é um pesquisador 1A, é o mais alto nível, e alguém que se dedica por inteiro à Universidade Federal da Paraíba, sem levantar bandeira de qualquer partido, senão só tem uma bandeira para o professor Valdinei Gouveia, Universidade Federal da Paraíba. E é para isso que nós lutamos, é isso que nós formamos mais de 40 mestres, mais de 40 doutores, cerca de 270 publicações, artigos científicos, 17 livros, 50 capítulos, muita vontade de trabalhar e lutar para que a Universidade Federal da Paraíba se veja livre dessas bandeirolas, desses grupinhos, desses embates desnecessários na universidade e que foque numa única coisa, que é no propósito da Universidade Federal da Paraíba, que inclusive é no mínimo tríplice, ensino, pesquisa e extensão, inclui-se também inovações tecnológicas e ações, porque a universidade é pública, portanto ela está dirigida ao público, ela precisa servir ao público e não ser uma redoma onde as pessoas pensam o que quiserem, fazem o que quiserem, da forma que quiserem e extrapolam o sentido de autonomia. Autonomia, nós não somos uma ilha de autonomia, autonomia é na forma de lecionar, na autonomia na forma de pesquisar, no objeto de pesquisa, mas não para fazer tudo que dê na cabeça, e inclusive promover todo tipo de ação. Muito bem. Por que o senhor quis ser reitor da Universidade Federal da Paraíba? O senhor já adiantou um pouco na resposta, mas eu queria que desse uma conclusão a mais nessa pergunta. Perfeito. Veja só, como eu disse, eu fui estudante da Universidade Federal da Paraíba. Eu ingressei como professor da Universidade Federal da Paraíba por concurso público em 1992. Então, estamos falando aí há algum tempinho. E o meu propósito é que essa universidade cresça. Eu vi momentos bons nessa universidade, momentos não tão bons. Eu vi a Praça da Alegria se transformar em um espaço que é tudo menos da alegria. Pode ser de qualquer outra coisa. Então, eu gostaria de resgatar esse espírito da universidade. Eu gostaria de resgatar o espírito de quando, antigamente, um filho passava para a Universidade Federal da Paraíba, os seus pais se sentiam orgulhosos e confiantes que ali seria um profissional responsável, querido, de muito respeito. Hoje os pais têm medo que os seus filhos ingressem na Universidade Federal da Paraíba. Exposição a drogas, inseguranças, violências diversas. Então isso é lamentável. A Universidade Federal da Paraíba tem um corpo docente muito capacitado, tem um corpo de servidores técnicos administrativos muito capacitado e tem estudantes brilhantes que brilham o mundo afora. Mas, por outro lado, nós não podemos fechar os olhos, tem muita gente que se transforma isso, está na universidade, por levantar a bandeira de um partido, partido X, partido Y, e é só jogar conversa fora, é só ocupar espaço. Não é lugar para isso, é lugar para discutir ideias, mas não para estar sem fazer nada, e está o tempo todo só pensando em como é que eu vou protestar. Vamos parar com isso, vamos focar em uma universidade que efetivamente cresça, uma universidade que efetivamente produza, que a universidade dê resposta para a sociedade quem nos banca. Nós temos que ter essa responsabilidade social também por aqueles que nos bancam e oferecer serviços para essa sociedade. Então, por isso que o professor Valdinei quer ser reitor da Universidade Federal da Paraíba. Certo. Quais os seus projetos, professor, resumidamente, para a Universidade Federal da Paraíba, assim que o senhor for assumir o cargo de reitor?
Primeiro, a Universidade Federal da Paraíba só tem um caminho, ou ela abre ou fecha de uma vez. Então, não tem outra volta, assim como outras universidades brasileiras. Então, nós temos que potencializar a relação universidade e empresa, nós temos que potencializar as parcerias público-privadas, nós temos que potencializar essas relações que podem ser benéficas para a Universidade Federal da Paraíba, trazendo recursos de pesquisa, trazendo bolsas, abrindo o mercado de trabalho, a possibilidade dos nossos estudantes concluírem o curso de graduação e ingressarem no mercado de trabalho e não se sentirem perdidos, não se sentirem desorientados. Então, esse é um aspecto. Nós temos a intenção também de ter uma universidade efetivamente plural. Plural significa respeitar e acolher a todos que queiram fazer da Universidade Federal da Paraíba efetivamente grande. Nós temos também o propósito de que a universidade não pode tratar mais cada um dos campi do interior como um puxadinho, senão que tem que dar atenção, tem que integrar, tem que crescer essa universidade, entende? Então, temos diversos projetos, entre eles dar mais autonomia aos departamentos. Eles precisam receber recursos diretamente da universidade, sem passar pelos centros. Os centros, obviamente, receberão recursos para gerenciar espaços comuns, mas os departamentos exatamente são esses os contextos onde as pesquisas, o ensino, a extensão é realizada, portanto, precisa de recursos para viabilizar isso. Esse é um outro aspecto da nossa carta proposta, como também potencializar as empresas júniores, potencializar a incubadora. Nós queremos que em 4 anos a Universidade Federal da Paraíba deixe de estar entre a 5ª ou a 7ª do Nordeste e passe a figurar pelo menos entre a 4ª do Nordeste e, se Deus permitir, a 3ª do Nordeste. Como o senhor pretende inibir o domínio e a influência do proselitismo político e sindical dentro da universidade? Primeiro, na própria gestão. Então, se as pessoas que querem, ocupando o cargo de gestão, levantar bandeira, com certeza elas não vão ter espaços. E mais, há necessidade de disciplinar algumas ações da Universidade Federal da Paraíba, disciplinar o uso de recursos na Universidade Federal da Paraíba. Para você usar um recurso para ir para um movimento de protesto a quem quer que seja. Use recurso para ensino, use recurso para pesquisa, use recurso para extensão. Passagens da Universidade Federal da Paraíba deverão ser usadas desse dinheiro da Universidade Federal da Paraíba também. Então, nós vamos, de fato, impedir que se apoie, que se endosse esses recursos, que a gente traga para dentro da universidade esses partidos, quaisquer que sejam os partidos. Nós temos que fazer da Universidade Federal da Paraíba um espaço de academia, um espaço de produção de conhecimento, um espaço de integração com a sociedade, de produção. Nós não temos mais possibilidade de aguentar que a Universidade Federal da Paraíba só seja um espaço para levantar bandeira de partido A, partido B, o cara que é lá do sindicato, porque o partido diz que tem que ser assim, ele vota de acordo com o que o partido diz, o partido chega e exige um cargo, depois o partido traz dinheiro e não pode. A universidade está imersa nessa relação político-partidária e já faz umas 3 décadas que vivemos isso. Então, está na hora de romper com isso. E vamos romper efetivamente já a partir do primeiro grupo, o primeiro escalão, o primeiro comando da gestão, que são os nossos pró-reitores. Não admitimos pró-reitor que levante bandeira para quem quer que seja. Não admitimos pró-reitores que usem recursos da universidade para favorecer determinados departamentos, determinadas ideias que extrapolem o sentido da academia. Como o senhor enxerga a indicação do presidente Bolsonaro, que lhe coloca como próximo reitor da UFPB, e como enxerga os protestos de militantes de grupos de esquerda contra a sua nomeação? Em relação à nomeação que fez o presidente Bolsonaro, é um ato discricionário, ele compete a ele. O presidente ele não fez outra coisa que seguir o que a legislação diz, que não foi ele que criou essa legislação. Ela é bem anterior ao presidente Jair Bolsonaro, inclusive as últimas gestões, pelo menos os últimos 15 anos, conviveram com essa legislação sem qualquer discussão, mesmo quando o ministro Fachin indeferiu o pedido de um concorrente de uma determinada universidade que discutia a legitimidade de se nomear uma determinada candidata que não cumpria os requisitos da lei, e que ele disse o seguinte: é direito ou é autonomia, é ato discricionário do presidente nomear quem ele quiser, contando que esteja na lista tríplice. E o presidente não fez outra coisa. Numa lista tríplice, ele nomeou o professor Valdinei Gouveia, e
se discute, por exemplo, competência, o professor Valdinei Gouveia, ele foi coordenador de mestrado, coordenador de doutorado, chefe de departamento, entre os 3 candidatos, o único pesquisador nível 1A e professor, é um professor conhecido no Brasil, fora do Brasil, e tem entrega na universidade. É simples, currículos são públicos, basta comparar. Em relação aos protestos, me estranharia muito se os estudantes, sobretudo aqueles que estão vinculados a orientações político-partidárias, estivessem levantando bandeira para o professor Valdinei, que nunca esteve vinculado a nenhum desses partidos. Então, seria efetivamente muito estranho. Então, o que eles estão fazendo é um ato normal, eu entendo como sendo democrático, desde que não ultrapassem esses atos os limites do que a lei permite. Então, eles podem fazer. Agora, o que não podem é invadir prédios públicos, por exemplo, parece-me que é um ato abusivo. E existem outros atos, como, por exemplo, de xingamento em relação a candidato A ou candidato B. Nem o professor Valdinei, nem nenhum dos candidatos, até onde eu entendo, houve qualquer desrespeito à comunidade universitária. Então, o desrespeito ele não será considerado como normal, sobretudo se existe ou envolve calúnia e difamação de determinadas pessoas. Então, certamente nós buscaremos reparações. Qual critério o senhor pretende adotar para a escolha de diretores de centro? Competência, dedicação, integração, compromisso com a Universidade Federal da Paraíba. Não vivemos mais em tempo porque teve o apoio do sindicato, porque o sindicato teve o apoio do partido A ou do partido B, então vamos eleger, vamos botar força. Nós precisamos eliminar o câncer que se chama político partidário no contexto da Universidade Federal da Paraíba. Em nada tem ajudado e em benefício da eleição dos seus candidatos, inclusive tem sido demasiado benevolente para permitir que a universidade se transforme em um centro, inclusive, de narcotráfico, em um centro, inclusive, de abusos, de insegurança, de roubos. Ou aconteceram ações de assalto à mão armada, aconteceram ações de tentativas de estupro, de abusos de menores. Então, existem diversos atos dentro da Universidade Federal da Paraíba que são inconcebíveis. Então, diretores de centro que são favoráveis ou benevolentes, complacentes em relação a esses atos, parece-me que são contrários à filosofia de uma universidade pública dirigida ao bem público, dirigida aos serviços públicos. Então, a universidade precisa responder ao público, mas também precisa produzir conhecimento. Então, alguém que não produza conhecimento, que vive unicamente de puxar a bandeira de um partido, de gritar outra bandeira, de botar um boné na cabeça, de achar que é o revolucionário da... Homem, você faz a revolução dentro da universidade, produzindo ciência, tecnologia, inovação, extensão, e não está com essa conversa fiada toda que há muito alguns desses gostam. E tem mais, adoram falar de democracia, quando beneficiam a eles. Eles não conseguem perceber todos os atos antidemocráticos, como foi, por exemplo, tentar excluir o professor Valdinei da lista tríplice. Isso sim, é antidemocrático. Não é antidemocrático o presidente da República nomear o professor Valdinei, que fazia parte da lista tríplice e está no ordenamento jurídico. Certo. O senhor já entrou na próxima pergunta que eu vou fazer, que é justamente sobre a questão de segurança dentro da universidade. Eu, quando estudei lá, sou um recém-formado dessa universidade, né, da UFPB, lembro que havia inclusive assaltos em plena sala de aula. O assaltante adentrava o local onde estavam sendo ministradas as aulas e realizava os assaltos, inclusive a mão armada. Tem também a questão do domínio do narcotráfico, que todo mundo que estuda na universidade ou trabalha lá conhece bem. Eu gostaria de saber como é que o senhor pretende trabalhar essa questão e combater a influência de grupos criminosos dentro da universidade. Bom, primeiro, uma parceria efetiva. Nós temos aparatos de segurança do Estado que estou falando de Estado Maior. Nós temos também como tentar, dentro da universidade, nós temos nosso pessoal de segurança, nós temos como implementar ações mais eficazes de segurança a partir de controle na entrada da universidade. Nós temos a possibilidade de criar cartões de identificação de quem efetivamente é da universidade, porque hoje, se você for em alguns espaços, transitam pessoas muito estranhas à universidade. Então, é impossível
possível que tenhamos dentro da universidade pessoas estranhas que não estão exatamente fazendo nada vinculado à universidade e nem tampouco estão para conhecer a universidade, estão para fomentar um comércio ilegal, como pode ser o de drogas, entende? Então, não dá mais para permitir esse tipo de coisa. E ações que são vândalas, como, por exemplo, pichações, deterioração do patrimônio público, certamente nós teremos registros ou denúncias e procuraremos que os responsáveis respondam por suas condutas. Não dá mais para ser benevolente, para passar a mão na cabeça de muita gente que não tem feito outra coisa nas universidades que causar tumulto, que quebrar coisas e não dá nenhum retorno para a sociedade, para o país, para ninguém. Então só estão para tumultuar, só estão para fazer algazarras, confusão. É a maioria, felizmente, graças a Deus, é uma minoria pequena, muito orientada por determinados partidos políticos, inclusive financiados por partidos políticos, que vivem de pregar a democracia desde que eles sejam sustentados. Certo. Eu queria fazer agora, professor, mais 3 perguntas de cunho mais político, tendo em vista que o blog Pensando Direito é um blog de política, certo? O senhor já deixou claro que pretende fazer uma gestão técnica combatendo o proselitismo político na universidade, sendo que todos nós, seres humanos, temos alguma ideologia, algum direcionamento político. Eu gostaria de saber como é que o senhor se vê no espectro ideológico. A direita liberal, direita conservadora, centro-esquerda, centro, como é que se vê? Veja, eu me vejo muito mais como de centro-direita do que de centro-esquerda. Eu acho que as ações de Lula falam muito mais por isso. Eu não sou filiado a qualquer sindicato, eu nunca fui envolvido em qualquer partido político e minhas ações são efetivamente de respeito a todos, mas também ao ordenamento jurídico, de respeito à sociedade, de respeito às pessoas. Eu jamais me posicionaria de forma contrária a isso. Penso que a democracia é necessária e essencial, mas a democracia não pode ser para uns e não para outros. A democracia envolve a todos. Então, atos que beneficiem a grupos específicos, de nada existe democracia. Um sindicato que deveria representar toda uma categoria e representa uma candidatura não tem nada de democrático. Tem todo um contexto de abuso de poder, abuso de autoridade. E nós temos diversos os sindicatos fazendo isso, diversos os movimentos fazendo isso. Então, se quiserem diálogo, diálogo terão. Se quiserem respeito, respeito terão. Agora, o que não pode é o desrespeito, o distrato, a desconsideração, o uso indevido da palavra para agredir as pessoas. Então, nós somos contrários a isso. Certo. O professor e filósofo Olavo de Carvalho, por meio de suas obras literárias, mostrou um domínio das instituições brasileiras por parte de grupos de esquerda e fisiologistas, inclusive as universidades federais, que teriam ocupado, no período do governo militar, os espaços de poder. O senhor concorda com essa visão de que existe um cenário de censura e ditadura dentro das instituições de forma velada aos conservadores e àqueles que destoam da cartilha de esquerda? Não é que eu concordo, eu não discordo, é que eu testemunho isso. Então, há uma ditadura reversa, há uma ditadura da esquerda contra tudo que não seja da esquerda. Não precisa nem ser da direita, não precisa nem ser da extrema-direita. Não rezando na cartilha, já são contrários. Então, a esquerda aparelhou as universidades brasileiras e outras instituições. Esse é o último reduto da esquerda e que eu tenho esperança que vá perdendo aos poucos e manipula tudo. Então faz com que jovens que entrem ansiosos por conhecer deem bandeiras aos jovens e tentem persuadi-los, que tentem desvirtuá-los do caminho, que tentem o desrespeito em relação ao professor. Hoje, alguns pensam que quem manda na universidade são os estudantes. É uma coletividade, é um conjunto. Na verdade, são professores, são servidores técnico-administrativos, são estudantes em qualidades iguais de respeito, sabendo sempre que em sala de aula a autoridade máxima é o professor. Entende? Então, um aluno que chega e bota o dedo na cara do professor, imagina se o professor chegasse e botasse o dedo na cara do aluno. Estaria tão errado quanto o aluno que bota o dedo na cara do professor. Então, está na hora da esquerda dizendo assim, pessoal, vamos juntar o que nos resta e sair com dignidade. Porque o que não dá mais é para
liberal, que ainda mais é para esse regime ditatorial de esquerda dentro das universidades. E aí, a forma que eles têm de tentar manter o controle é acusar os demais de serem ditadores. Então, ditadores não são os que trabalham. Ditadores são os que deveriam trabalhar, mas não fazendo nada, não se ocupam em tentar deteriorar a imagem dos demais que trabalham. Então, companheiro, mas fica muito evidente, por exemplo, em algumas questões, tipo, esse professor só faz trabalhar. É que eu entrei na universidade para trabalhar. A cada dia, quando eu vou dar aula, eu quero honrar o meu trabalho, eu quero honrar o meu ofício. Eu não fui ser professor por obrigação, mas por uma escolha. E quando eu entrei, eu tinha um compromisso. Eu vou honrar a Universidade Federal da Paraíba. E sigo honrando. Então, o que nada mais é isso? Temos uma ditadura, ademais, que corrige a todos para que pensem do mesmo jeito. Então, você tem que, ou você se cala, ou você adora o movimento e tem os benefícios. Porque, por exemplo, se você é da esquerda e se candidata, e aí quanto mais você falar palavras de ordem da esquerda, mais votos você tem. E se você falar palavras de ordem da Universidade Federal da Paraíba, é como se não falasse nada. E isso reflete na votação que tem os candidatos. Então, por exemplo, o professor Valdinei, um candidato que prega melhorias na Universidade Federal da Paraíba, que mostra com o seu currículo, sua competência em entrega à Universidade Federal da Paraíba, há candidatos que mesmo sem qualquer elemento tão substancial, mas por falar duas ou três palavras de ordem desses movimentos de esquerda, não tem todo o apoio. Entende? Então, tem candidato que em reunião do departamento pública abriu a boca para dizer em que partido votava e, inclusive, gritando palavras de ordem para outras candidaturas. Isso é absurdo, isso é a ditadura da esquerda. Pois bem, professor, para finalizar, como é que o senhor avalia o governo Bolsonaro até aqui? Veja, eu não estava no Brasil quando o governo Bolsonaro foi eleito. Muita gente diz, o professor Valdinei apoiou a candidatura do presidente Bolsonaro. O professor Valdinei não morava no Brasil, morava fora. O que eu vejo é o seguinte, ele tem, o presidente, um grande desafio, que, sobretudo, é um desafio tão amplo que nós sentimos no contexto micro, que é se ver livre de algumas pestas, que é poder trabalhar com paz, que é poder desenvolver o país. Ele tem feito ações que são realmente importantes para o avanço do Brasil. A única coisa é que, enquanto o Brasil reconhece, o presidente cada dia aumenta a sua aceitação, nas universidades cria-se um estigma, divulga-se, porque está completamente aparelhada pela esquerda. Faz tudo contrário. Se o presidente fizer uma ação que foi a mais importante do mundo, vão tentar desqualificar, porque o que importa é desqualificar. Nem que para isso tenham que recorrer a ex-presidiários como porta-bandeira. Certo, muito obrigado, agradeço muito pelo tempo, pela disponibilidade, professor Valdinei, e aqui estamos encerrando a entrevista. À disposição, quando precisarmos. Muito obrigado, tchau, tchau.